Olá, queridos irmãos, mais uma vez é um prazer estar com vocês. Eu sou o Sidney e faço parte do corpo de palestrantes do nosso querido CELI, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, que permanece ainda fechado em função da pandemia que enfrentamos, pelo nosso país, pelo nosso mundo, mas que com fé, com esperança, com paciência, nós alcançaremos o nosso objetivo de chegarmos à condição de podermos enfrentar isso tudo. Já estamos enfrentando. Tenhamos um pouco de paciência somente. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma dos nossos livros de cabeceira, por assim dizer, que é o livro que nós tomamos por base para fazermos os nossos estudos. Então, hoje coube a mim comentar um pouquinho do capítulo número 9, que diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, os brandos que possuirão a terra, e os pacíficos que verão a Deus. E antes de mais nada, pedimos a permissão dos nossos queridos amigos espirituais, os nossos protetores, aqueles que nos auxiliam nessa jornada, para que possam nos intuir, para que possamos falar um pouquinho das obras de Cristo, do que Ele deseja para nós como seres humanos. Então, nós vamos falar sobre um item importante nesse capítulo, que atualmente é um sentimento que é uma virtude, por assim dizer, que nos tem faltado. No geral, nos tem faltado. Que em tempos normais nós já não tínhamos muito. E agora, em tempos anormais, em tempos difíceis, nós basicamente perdemos, que é a nossa paciência. Então, o item diz que a paciência também é uma caridade. Como assim uma caridade? Tem gente que pensa que só é possível se fazer a caridade através de um valor que se doe para alguma pessoa, de alguma roupa que se dê para alguém, de um alimento que se dê para alguém, mas jamais se pensa em doar, em dar algo de seu que vem de si. As pessoas pensam mais, sempre quando se fala em caridade, se pensa na matéria, não é isso? É o que acontece, a matéria sempre nos vem à mente, porque nós vivemos num mundo material, mas certamente não somos daqui desse mundo material. Nós vivemos aqui, não somos daqui. Nós estamos aqui transitoriamente, vivendo aqui e cumprindo as nossas provas, as nossas provações, e fazendo o melhor para que possamos chegar ao final da nossa jornada com uma boa parte da nossa missão cumprida. Mas uma coisa que tem faltado muito nos dias de hoje, para nós todos, é a paciência. E muitas vezes a gente fala em paciência pensando que a paciência para com quem nós não conhecemos, a paciência para com quem nós nunca vimos, nós temos que ter paciência. E de fato temos que ter paciência no trânsito, temos que ter paciência no ônibus, temos que ter paciência no nosso trabalho, temos que ter paciência no
no nosso centro espírita, e por que não, nós temos que ter paciência com muita coisa, com muita gente, mas principalmente com aqueles que estão ao redor de nós, nossa família, nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, né? As pessoas que estão mais próximas de nós, nossos cunhados, nossos sobrinhos, nossas tias, nossos avós. Enfim, com todos aqueles que convivem conosco. Se diz que não poderia haver pessoas melhores que lá, seres humanos de melhor quilate para poder acompanhar a nossa jornada e do que aqueles que Deus colocou nos nossos caminhos. São as pessoas que irão nos provar e que nós teremos que com eles fazer o verdadeiro teste de paciência. Muitas vezes nós temos até alguma paciência com aqueles que não conhecemos, até por uma questão de respeito, por não conhecê-los, por não sabermos das reações deles. Muitas vezes nós por sermos um pouco temerosos das reações dessas pessoas, temos um pouco mais de respeito, mas com aqueles que já conhecemos, com os nossos velhos, com os nossos pais, com nossas mães, com nossas esposas, com os nossos maridos, com nossos filhos, com os nossos irmãos, achamos que não temos a necessidade de ter cerimônia, de fazer, nós temos a necessidade de sermos nós mesmos, sem saber que justamente aquelas pessoas são as responsáveis por estarmos, pela nossa evolução, responsáveis para que possamos chegar mais longe na nossa evolução. Elas são o verdadeiro teste das nossas vidas. E para com elas nós devemos ter paciência. Allan Kardec, Emmanuel, escreveu um livro há mais de 40 anos atrás com o título de Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, isso lá em 1978, portanto há mais de 40 anos. E eu estava lendo outro dia, nada mais atual do que este livro. Isso que foi um livro, como disse, feito há mais de 40 anos. Então, no prefácio desse livro, Emmanuel diz o seguinte: agitações na Terra, tempos de transição, dificuldades de entendimento, impactos do progresso, conflito de gerações. Estes são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhe enderecemos algumas páginas sobre serenidade e segurança, já que a vida não nos permite parar nem no plano físico, nem no mais além. Realmente, a evolução não se interrompe. Sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando ou renovando, errando, reajustando, aprendendo. Toda criatura prosseguirá sempre em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. De qualquer modo, porém, e seja qual for o ponto do universo em que se lhe ergue a moradia, o espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Então, ele ainda prossegue, diz aqui: desse raciocínio nasceu este livro. Como disse o título para vocês, Calma, é o título do livro.
Deste raciocínio nasceu este livro para que entreguemos ao leitor amigo, desejando-lhe harmonia, confiança em Deus na edificação da felicidade que aspiramos a conquistar. Calma, que é o título dessa obra, é a legenda que nos define o volume despretensioso. Que semelhante bênção possa fortalecer-nos a todos em meio a obstáculos e embates, dificuldades e provas com que porventura sejamos defrontados, em nossa marcha para o amanhã sempre melhor. Com o apoio de Jesus, o Mestre e o Senhor são os votos de Emmanuel. E é um livro leve. Então não pensem que é um livro de difícil leitura, é um livro leve, um livro gostoso de ler e que a gente possa aprender. Nós devemos ter um pouquinho de serenidade e paciência. Como ele diz aqui em uma parte do livro, eu copiei aqui para que pudesse dizer para vocês. Então diz ali no livro: no sentido de preservar a própria paz, é indispensável que disponhamos a manter a criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço e sem treino, digo eu. Quem acredita no imaginário valor da desinibição despropositada no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica que, desorientada ou sem trânsito, ou trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata da prevenção contra ninguém, é sim um autogoverno. Então, aqui, falando do que devemos, do que estamos vivendo, do que devemos aprender com tudo isso, é importante que nós saibamos que nada acontece por acaso. Nós estamos passando por mais uma provação, né, nesse planeta de provas e expiações. Agora, pensar que que o nosso plano é somente de provas e expiações, que nós não temos aqui alegrias, nós temos alegrias, nós temos a nossa natureza, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos irmãos, nós temos saúde. Mas nós estamos aqui não a passeio, nós estamos aqui para cumprir determinadas tarefas e que nós devemos cumpri-la, tentar cumpri-la, a maioria delas, e a paciência para conosco, inclusive, a paciência para com os nossos irmãos, mas principalmente para conosco mesmo. Ela nos auxiliará para que possamos atingir os nossos objetivos. Deus quer que cheguemos todos ao final da nossa jornada com uma bagagem valiosa, com uma bagagem grandiosa. Então nós estamos preparando o nosso futuro na nossa casa, na nossa verdadeira casa. Isso que devemos fazer com tranquilidade, com amor, com carinho. Pensem nos dias de hoje, pensem na impaciência que existe no mundo, nos atritos que existem e que há pouco tempo existiam, mas não em tanto número, não em tanto volume. Então que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e vermos o que está errado em nós. Não é porque nós não podemos fazer o que queremos, não podemos sair para fazer o que temos vontade, que nós vamos descontar nos nossos irmãos, nos nossos amigos, nas pessoas que amamos, nas pessoas que não amamos, nos nossos animais de estimação.
Que tenhamos paciência, que tenhamos um pouco de tranquilidade e calma, porque nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e com a graça de Deus e graças a Deus estamos ultrapassando essa fase. Certo, meus irmãos? Que Deus esteja sempre convosco, que Ele ilumine os seus corações, que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, que assim seja.